Mais uma vez, saúdo a todos os congressistas com a paz do Senhor Jesus. Amém. Apenas um versículo que já foi lido, eu vou repetir. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. E mais uma vez estamos nós participando de mais um congresso da Umimobrat. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja que estava em Filipos, então os irmãos filipenses. Ele estava escreveu essa carta de dentro de uma prisão, e provavelmente a última prisão a que ele esteve em Roma, e dali a história diz que ele morreu, foi morto. E essa carta que ele escreveu, ela é uma carta muito carinhosa, porque ele tinha a igreja em Filipos em grande estima. E havia razões, e uma das razões era porque aquela igreja tinha dado a ele uma assistência muito especial durante a sua trajetória, que não era fácil. Era uma trajetória muito dura, de muitas necessidades. E aqueles irmãos tinham um apreço, um carinho muito grande pelo apóstolo e mandavam para ele suprimento. E essa carta, inclusive, ela foi levada, parece que no capítulo 2 diz que essa carta, como é que essa carta foi levada? Se ele estava preso e a carta chegou na igreja, e em Filipos, não tinha e-mail, não dava para mandar pelo WhatsApp, alguém tinha que levar. E o texto vai dizer para nós que a igreja em Filipos tinha enviado um irmão para ver a situação de Paulo e para dar a ele um suprimento, uma ajuda. E chegou lá, esse irmão ficou doente, mas o Senhor teve misericórdia, curou o irmão. E o irmão teve condição de voltar e levar aquela carta que o apóstolo escreveu com muito carinho para a igreja. E o que ele escreve nesse versículo é o ponto que eu quero destacar, e vou tentar falar de maneira rápida e objetiva. Ele diz sobre a cooperação que aquela igreja tinha dado a ele no Evangelho, faz essa introdução. Ele não estava sozinho, ele diz aqui no início que ele está com Timóteo, mas a gente entende, subentende aqui da leitura, que não era só Timóteo, parece que também tinha mais gente com ele, provavelmente Lucas, que era quem estava escrevendo a carta. O texto em Atos aparece Lucas, e parece que Lucas também possivelmente estava com ele. Então ele diz aqui: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como é que começou a igreja em Filipos? Ele está dizendo para a igreja o seguinte: olha, eu tenho uma certeza comigo, que aquele que começou em vós a obra. E como é que começou essa obra? Rapidamente começou
como toda igreja tem uma história, nós tivemos a oportunidade de, nessa semana, anteontem, ontem, ouvirmos o presidente lembrando de algumas coisas que aconteceram aqui, no Ceará. Teve uma história para nós estarmos aqui. Começou com uma igreja, e aí foi, enfim, hoje tem um congresso. Mas como é que começou a igreja em Filipos? Está registrado para nós, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo estava provavelmente num navio, num barco, dormindo em uma das suas viagens, e tinha dormido com uma intenção de dar prosseguimento para determinado lugar. Mas de noite apareceu um varão para ele em visão e falou: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que era o Senhor direcionando a ele. Ele acordou de manhã e falou: não, nós não vamos mais para onde nós íamos. Nós vamos para outro lado. Mas vamos para onde? Vamos para aquele lado de lá. E foram, até que chegaram nessa cidade. E como é que ele foi recepcionado nessa cidade? Foram no aeroporto buscar ele de Uber. Não foi. Não tinha isso. Foi nada disso. Ele desembarcou naquela cidade e ele não tinha ali muito conhecimento. A princípio não tinha nenhum. O texto vai dizer que ele tomou conhecimento que na beira de um rio tinha umas irmãs que oravam, as irmãs do rio, que oravam lá no rio. Aí ele falou: vou lá orar com essas irmãs. E foi para a beira do tal rio orar com as irmãs. Quando chegou nessa oração, o círculo de oração na beira do rio, aí o Senhor abriu o coração das irmãs para ouvir o que Paulo tinha para falar. E dentre estas varoas tinha uma que a Bíblia destaca para nós, ela tinha uma relevância, ela tinha uma posição especial, era a irmã Lídia. O texto diz para nós que ela trabalhava com púrpura, era alguma coisa muito especial. E o texto vai dizer para nós que Deus abriu então mais ainda o coração da irmã Lídia. A irmã Lídia ficou maravilhada com o que estava ouvindo e falou: Paulo, vamos lá para minha casa botar um ponto de pregação lá. E ela constrangeu Paulo e quem estava com ele a realmente fazer um trabalho na casa dela. E assim foi. Paulo começou a fazer um trabalho na casa dela e começou a aparecer gente naquele trabalho. E nessa de ele ir para a casa dela fazer o trabalho, no meio do caminho sempre aparecia uma outra moça. Essa outra moça tinha um espírito de adivinhação, ela estava possessa, não era um espírito bom, um espírito ruim. E Paulo tomou conhecimento que ela era usada, e tinha gente ganhando dinheiro em cima dela, com a prática da adivinhação. E num dia que ele estava saindo para ir para a oração na casa da irmã Lídia, ele repreendeu aquele espírito, expulsou aquele espírito, e ela ficou sem aquele espírito, ficou perfeita, não conseguia adivinhar mais nada. Aí deu um problema. A igreja está nascendo, hein? A igreja está nascendo. A igreja começou na beira do rio. Já tinha umas varoas, já tinha a irmã Lídia, que tinha mais recurso, estava dando um suporte, e o negócio ia bonito. Ó, o Senhor abençoando, fluindo, negócio abençoado. Poxa, e aí agora expulsa um demônio de adivinhação. Eita, coisa boa, maravilha. Aí os homens ficaram bravos e foram lá e chamaram o irmão Paulo e conversaram com ele gentilmente, só que com um chicote na mão. Deram uma surra nele, deram uma surra em Silas, fizeram uma confusão na cidade, e Paulo e Silas foram presos. O negócio estava indo bem e continua indo bem.
Agora eles estão na cadeia. Agora vai tudo acabar. Poxa, a igreja estava começando tão bem, rapaz. Poxa vida, agora está nós aqui. Aí, nós dois presos e agora? O texto vai dizer para nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que eles não esmoreceram. À meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. E meia-noite os presos estavam acordados, prestando atenção e ouvindo aqueles louvores. E a coisa fica melhor ainda, porque agora vem um terremoto, não basta estar preso, tem que ficar um negócio com emoção. Agora vem um terremoto. Deus manda um terremoto, estremece a cadeia, abrem-se as portas. O carcereiro acorda desesperado e pensa, fugiu todo mundo. E quando ele pensa em se matar, porque ele sabia que era o que ia acontecer com ele mesmo, ele falou, já era. Aí grita Paulo lá de dentro, não faz isso não, está todo mundo aqui, não fugiu ninguém não. Não fugiu ninguém? Aí Deus fisga o carcereiro. O carcereiro pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O texto não dá muitos detalhes, mas o carcereiro na hora aceitou Jesus e a Bíblia diz que ele foi batizado, ele e a sua casa toda. E ele continuou preso. Aí tomaram conhecimento que ele era romano, que aquilo ia dar problema, vieram, mandaram soltar, e a história desenrolou, mas a gente não sabe mais muita coisa, a não ser quando chega essa carta que Paulo agora está escrevendo para essa igreja, dizendo para eles, olha, eu tenho por certo que essa obra que começou, ela não começou, ela foi começada, essa obra tem um autor. E esse autor foi que começou essa obra. Como é que ia começar a igreja lá? Quem começou? Foi o Senhor, não foi Paulo, não foram as irmãs, não foi ninguém, foi o Senhor que começou aquela obra. Foi Deus. Você ouviu a experiência do rapaz ali? Você de repente ficou achando que ele falou muito, né? Eu queria que ele tivesse falado até 9. Que aí você já sabe o que acontece. Mas Deus, quem começou a obra na vida dele? Deus começou uma obra na vida dele. E nós tivemos a oportunidade de ver como que Deus começou essa obra, não foi ele. A obra aqui no Ceará não foi ninguém, não foi pastor Jair, não foi ninguém, não foi o pastor Luiz. Quem começou essa obra aqui foi Deus. Quem começou a obra na nossa vida foi Deus. Ele é o autor dessa obra que foi iniciada na nossa vida. Muitos de nós estávamos virados com as costas, ou todos nós, segundo a palavra de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados, mas nós ganhamos isso. Alguém fez isso por nós. Essa obra não foi iniciada por nós. E Paulo não está dizendo assim, olha, essa obra que eu comecei aí, vou lembrar para vocês, né, que eu comecei. Irmã Lídia, que a irmã começou na sua casa. Não, foi ninguém. Ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou. A obra tem um autor. A obra na sua vida tem um autor. Não, mas eu já era inclinado para as coisas de Deus. Não era nada. E se o era porque alguém te inclinou. Alguém mudou você, mudou a sua mente para você ouvir, para você atentar, como fez com Lídia. Ela parou, aquelas varoas pararam e começaram a ouvir. O texto vai dizer, Deus abriu o coração de Lídia, abriu a mente dela, o coração para ela entender, ouvir, e Deus estava começando uma obra. Provavelmente 10 anos depois disso que o apóstolo Paulo escreve essa carta. A igreja ficou firme. Pelo que nós lemos, a igreja permaneceu firme, cresceu, porque quem começou a obra foi Deus. Mas que obra que foi?
Começou uma boa obra. Que aquele que em vós começou a boa obra. Deus começou uma obra na nossa vida. E essa obra é boa. O pastor Bizarro há poucos dias lembrou disso, se eu não me engano, no congresso. Quando começou a regionalização, quando Deus usou o vaso pela primeira vez e falou, nós ficamos igual os discípulos, sem entender nada. Era para rir, a gente estava chorando. Era uma coisa boa e a gente estava lamentando. Olha como é que nós somos tardios. Nós continuamos tardios em entender a palavra de Deus. Nós carecemos do mestre para nos chamar no canto e falar, eu falei em parábola, mas agora eu vou te explicar. Vem cá, eu vou te ensinar. E eu lembro que o Senhor naquele evento mesmo fez isso. Usou o vaso de novo e falou, calma aí, vocês não entenderam nada, né? Não é assim. Não é diminuindo o que eu estou aumentando. Eu comecei uma boa obra. A obra da regionalização foi uma obra ruim? Não, ela foi uma boa obra que Deus começou. A obra que Deus começou na sua vida é boa. Você pode hoje estar pensando assim, tá doido, pastor? Isso é obra boa? O senhor não sabe se eu contar. Não faz diferença você contar. Porque eu não sei em que ponto que você está nessa obra que Deus começou na sua vida. Eu não sei. De repente você está na beira do rio, empolgado. Rapaz, o Senhor está abençoando o negócio. A casa da irmã Lídia estava na beira do rio, bebendo água lá do rio. Daqui a pouco já tem uma água filtrada na casa da irmã Lídia. A irmã Lídia tinha recurso. Falei, ih, rapaz, o Senhor está abençoando, está enviando recursos para nós. Eu não sei onde você está, no rio, na casa da irmã Lídia, ou está na cadeia, ou está tomando uma coça, está sendo chicoteado, está com um lombo ardendo. Eu não sei qual é o ponto, mas eu vou dizer como o apóstolo Paulo, eu tenho por certo que aquele que em nós começou uma boa obra, é boa. Você pode estar chorando, mas você tem que ter certeza de que ela é boa. Porque quem começou foi Deus. Foi Deus. Quando você começa uma obra é um problema. Porque a gente começa e para. A gente não garante nem a nossa palavra. A gente não sustenta nada. Nós somos falíveis. Hoje nós queremos uma coisa, a gente no outro dia já não quer mais nada. Hoje a gente gosta de um negócio, amanhã não gosta mais. Mas o nosso Deus não é assim. Ele sabe o que começa. E quando ele começa não é para ficar no meio do caminho. É para chegar até o final. É um projeto para ir até o final. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra tem um autor, tem uma natureza, é boa e tem um propósito. Qual o propósito de Deus? Não sei. Alguma coisa a gente sabe. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para eles o seguinte, ó, vocês vão ser aperfeiçoados. Deus está trabalhando em vocês para aperfeiçoar vocês. Mocidade, varões, varoas, nós pastores, Deus está trabalhando conosco. Está trabalhando na sua vida? Tá, mas como é que você sabe que Deus está trabalhando na sua vida? Todos que estão aqui podem dizer que Deus começou uma boa obra na sua vida e essa obra está tendo continuidade? Como é que está essa obra na sua vida? Você está sentindo que Deus... Você está percebendo? A palavra é sentido mesmo, de você perceber. Deus está trabalhando comigo. Deus está me inquietando. Eu tenho ouvido a voz do Senhor. Eu tenho percebido que eu estou com desejos espirituais. Eu estou inclinado às coisas de Deus. Deus está, a obra está a todo vapor na sua vida. Esse tema, eu não sei porquê, mas eu tenho achado os temas desse ano tudo complicado. Esse mais ainda. Por isso que vocês viram que eu nem falei dele, porque para mim ficou mais complicado ainda. Mais difícil de desenvolver, para mim. Mas o pastor Felipe ajudou de manhã, acendeu um farol bom, e a gente conseguiu entender. Deus já mudou a nossa mente. Nós somos novas criaturas, nós somos cidadãos do reino dos céus.
Mas a palavra dá alguns alertas para nós. Ela diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Ela diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Como é que está a obra que Deus começou na sua vida? Você entendeu e virou as costas porque não queria? Tem gente que faz assim, quando ele olha para a obra que Deus propõe para ele, ele fala, não quero. E você acha que a sua vontade vai prevalecer? Quando você diz, não, eu não aceito, eu vou te dizer, não vai prevalecer a sua vontade. Eu vou continuar com o apóstolo Paulo. Tenho por certo que aquele que em vós começou uma boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E ele tem maneiras de aperfeiçoar. Quando a gente faz pirraça, ele bate em nós. É aperfeiçoamento. Ele nos corrige. É a fase do aperfeiçoamento. Mas ele não vai deixar com que a obra que ele começou fique no meio do caminho. Não vai ficar. O bom para nós, e parece que o tema está empurrando nessa linha, é que nós assimilemos isso e olhemos para a proposta de Deus e realmente abracemos a proposta de Deus e coloquemos como a nossa vontade, o nosso desejo, o ideal da nossa vida. É o que eu queria isso, mas eu entendi que Deus me chamou para isso, e é isso que é a minha vida agora. Mocidade, vocês estão assim? Ou ainda tem alguém que está com as suas ideias, com as suas obras? Você está com alguma obra? Você começou alguma obra? Obra que eu digo assim, não é de tijolo, cimento, ferro. Não. Como é que estão os projetos das vossas vidas? Vocês começaram algum projeto? A pergunta é, você tem certeza que Deus está nesse negócio? Se Deus não estiver, é fadado ao fracasso. Mas se Deus começou uma boa obra na sua vida, você pode até estar num ponto que não está entendendo nada, absolutamente nada, mas você tem que ter essa convicção do apóstolo Paulo. Eu não sei explicar, eu não sei dizer em que fase eu estou, mas eu tenho por certo que aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai levar essa obra avante até o final, ele vai aperfeiçoar. E eu vou botar meu coração nessa ideia de Deus, vou deixar a minha de lado e vou abraçar a de Deus. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.